sou contra fundos imobiliários, mas quando eu falo para você que o mercado no fundo imobiliário ele pega 95% do dividendo e te devolve, ele não está investindo em nada. 5% tem uma parte lá que ele usa, ele tem que fazer de reserva de capital e tudo mais. Quando eu falo para você que você tem um Banco do Brasil que te paga talvez os mesmos 10% de um fundo, 10, 12% de um fundo imobiliário, só que está efetivamente só te dando 40% do lucro, para mim me parece melhor você investir no Banco do Brasil a longo prazo. Sim. Sobre os fundos imobiliários, já teve algum momento que você investiu? Cara, fundo imobiliário, a minha irmã investe. E ela investe. Aí que tá, é isso que eu acho interessante. A gente não investe em fundos imobiliários, mas o caso da minha irmã eu sempre acho interessante de ser estudado, porque é uma pessoa que viu eu fazendo essa. Ela da família, acho que foi a última que acabou entrando na estratégia, né? Mas assim, ela precisava exonerar um cargo, ela tinha 2, ela exonerou um cargo, mas ela precisava de uma renda mensal, assim, que não pudesse falhar de forma nenhuma. Ela tinha um capital investido e ela não queria que, assim, de maneira nenhuma essa renda pudesse falhar. E ela queria, por exemplo, viver com uma porcentagem grande do que aquele patrimônio poderia gerar de renda. Isso, então ela estipulou uma renda assim de 70% do que aquilo iria gerar, para falar, meu, esse 70 aqui eu pego, os outros 30 eu reinvisto. Ela investiu em CRI, né? Que CRI, Fundo de papel. Fundo de papel, ela tem alguns de tijolo também, mas os de papel ela... São aqueles fundos que, cara, ele vai te dar absolutamente tudo, inclusive inflação. Sim. Você tem que ser no organizado. Dividendo já direto. Exatamente, você tem que ser organizado, assim, para reinvestir uma parte, senão você vai ser comido também, teu patrimônio, né? Sim. É uma coisa que ela fez porque ela não tinha tanta confiança na estratégia, mas eu achei assim, racionalmente, eu achei inteligente de uma certa... Eu não consigo... Assim, eu não sou contra fundos imobiliários, mas quando eu falo para você que o mercado no fundo imobiliário ele pega 95% do dividendo e te devolve, ele não está investindo em nada. 5% tem uma parte lá que ele usa, ele tem que fazer de reserva de capital e tudo mais. Quando eu falo para você que você tem um Banco do Brasil que te paga talvez os mesmos 10% de um fundo, 10, 12% de um fundo imobiliário, só que está efetivamente só te dando 40% do lucro, para mim me parece melhor você investir no Banco do Brasil a longo prazo. Sim. Mas, no caso dela, eu entendi o racional, né? Tipo, queira sim, queira não, bateu uma pandemia e as empresas tiveram que reduzir o dividendo, tirando as elétricas. E não davam aquele dividendo mensal. O que eu acho que a gente deve fazer, assim como... o que eu acho que as pessoas devem fazer é sempre investir em empresa, na verdade. E assim, como eu disse, é uma posição respeitosa. Eu entendo os fundos imobiliários, eu acho que nada contra, mas eu acho que o horizonte das empresas, especificamente dessas empresas que eu estou falando, né, desses setores, o horizonte é muito mais rentável a longuíssimo prazo do que os fundos imobiliários. Mas nada contra, eu acho que um pode complementar o outro de maneira tranquila. Mas eu não particularmente, nem eu nem ninguém do AGF acaba investindo, né? Então acho que... Em nenhum momento você nunca comprou um fundo imobiliário? Não. Eu acho que assim, o fundo imobiliário, eu acho uma coisa interessante do fundo imobiliário, cara. Ele pega muito a galera pelo fato de distribuir mensalmente. Quando eu falo pega, dá a impressão que... não, pega não, é tipo... Cativa a pessoa. Cativa, exatamente. Parece que é um nadar no raso, assim, sabe? Mas você consegue nadar no raso também no mercado, na minha visão. Através de uma transmissora, através de um banco, através de uma geradora de energia, que são receitas mais previsíveis. Acontece que eu entendo também o fator psicológico. Você precisa se organizar, mano. Porque, cara, o banco vai te pagar, sei lá, em 12 meses ele vai te pagar 3, 4 vezes no ano, ou 6 vezes no ano. Eu entendo que seja difícil. Então eu acho que o fundo imobiliário ele acaba sendo mais sedutor nesse sentido. E eu não tô dizendo que seja ruim, não. Eu acho que é a mesma coisa, assim. A mesma coisa no sentido de você tem que ter pessoas que administram muito bem isso para gerar valor no final do dia para você. Tem fundos imobiliários que devem ser espetaculares, mas se você pega assim, uma coisa que me pega muito para investir em CRI ou FI, ou fundo de tijolo, ou enfim, laje corporativa, essas coisas. O fundo imobiliário que tem mais tempo no Brasil, vocês sabem dizer qual é? Deve ser nem 20 anos, né? Sei lá, 15 anos, não sei. O Banco do Brasil tem 200 e tantos anos. A Klabin tem 120 e tantos anos de história. O Itaú tem não sei... Como eu falo de perenidade, longo prazo, resto da vida,
eu entendo que essas empresas acabam, no longo prazo, gerando mais valor para o acionista. E já passaram pelo teste do tempo muito mais do que os fundos imobiliários. Mas eu não estou dizendo que é ruim, tá? Eu acho que... Para o brasileiro é muito mais fácil analisar o imóvel do que uma ação, eu entendo acho que esse que é o ponto. Para a pessoa Esse entender qual que é a função que aquela empresa tem, o que ela faz exatamente, para a pessoa conseguir analisar o quanto de renda ela vai gerar de acordo com os indicadores agora, acaba sendo mais difícil do que o cara, por exemplo, eu abri um fundo de tijolo aqui e o quanto ele vai me gerar de renda está totalmente relacionado ao patrimônio que ele tem. Sim, sim. Perfeito. Pro brasileiro eu entendo totalmente que é muito mais fácil você analisar. E, cara, é sedutor também você falar, porra, eu tenho um imóvel na Faria Lima. Eu tenho um pedaço do imóvel na Faria Lima. Eu acho legal isso aí. Eu vejo que são produtos diferentes. Então, você está investindo em ações, você está investindo em empresas. Você está comprando fundo imobiliário, você tem que, na minha visão, você tem que comparar e investir diretamente em imóveis. Sim, total. Então, por exemplo, você vai comparar, vou comprar um imóvel para alugar ou investir em fundo imobiliário. Aí acho que é uma comparação mais justa porque os dois são do mesmo setor, basicamente, que é o setor de imóveis. Só que o cara compra um imóvel para alugar, normalmente vai comprar um imóvel somente residencial. O cara não consegue comprar um galpão logístico. De vários... nesse sentido eu acho muito interessante, sim, cara. Eu acho como vocês falaram, eu acho que tem espaço para os dois produtos, são produtos diferentes, obviamente, e tem espaço para os dois, cara. Eu acho que dá para você viver tranquilamente entre ações e fundos imobiliários. É que no passar do tempo eu não vejo como... É que a longo prazo, uma coisa que eu vejo é o seguinte, o fundo imobiliário, mesmo que seja de tijolo, o que ele vai conseguir rentabilizar, gerar de dinheiro vai estar completamente relacionado ao valor, o preço dos imóveis. Sim. As empresas não. As empresas, elas vendem produtos, serviços, enfim. Tem mais instrumentos. Tem muito mais possibilidade de conseguir crescer ao longo do tempo do que um imóvel que às vezes vai se corrigir somente com a inflação. Ou vai que seja um ótimo imóvel e subir acima da inflação. Sim. Uma empresa tem capacidade de gerar muito mais valor do que simplesmente um imóvel que é alugado que é obrigado a distribuir 95% de todos os lucros. Agora, você pega, por exemplo, uma empresa de shopping ou de... Eu já vi esse estudo. Tipo, você pega uma empresa que é, sei lá, uma Multiplan da vida, ou um fundo imobiliário que investe em shopping, por exemplo, parece que o fundo imobiliário é muito melhor do que a empresa. Que tem casos que investir na ferramenta é mais interessante do que investir no fim. Exato. Então, assim, eu acho que assim, são produtos que são, cara, acho que de uma forma se conectam, assim, as pessoas podem ter as duas coisas na carteira, eu acho que eu não vejo problema nenhum. É que, assim, o meu próprio DNA, eu não teria como investir em fundo imobiliário porque eu nasci investindo em ações. Eu vi que isso aí deu muito certo. E é o que deu certo, então hoje não faz sentido você pensar, vou colocar em fundo imobiliário aqui, sendo que nem utilizado de todos os dividendos você utiliza pra viver. Então... Exato. Então, mas, cara, eu condeno de jeito nenhum, cara. Eu acho que, cara, nem outros investimentos. Bitcoin também. Cara, tá tudo certo. Basta você ter o teste do travesseiro lá. Você deitou e tá dormindo, beleza? Tá tranquilo? Você tá num caminho que é próspero e tal? Beleza. Cara, o Bitcoin é uma reserva de emergência. Eu acho que é uma reserva... Pode ser valor. Pode ser uma reserva de valor tranquila. Eu acredito que possa... que pode ser. Não se provou ao longo do tempo ainda. Igual o ouro, por exemplo. É isso que quer dizer. Tipo, eu acho que se você estudou e tá confiante em relação a isso, beleza. Não é o que eu faço, porque eu não consigo ter a tranquilidade que as pessoas têm para investir em Bitcoin. Mas eu não condeno, jamais vou condenar, cara. Mas para mim é exatamente o que você falou, não passou no teste do tempo, não tem tanto tempo de Bitcoin assim. Aí é o que eu vejo o seguinte, pelo fato de não ter passado no teste do tempo ainda, que ele tem um upside de se valorizar caso ele passe. Pode ser. Só que ao mesmo tempo é aquilo, tem o risco de não passar no teste do tempo, Exatamente. E conforme o tempo tem passado também, o upside vai ficando menor. Também pra um ativo que tem, sei lá, 200 milhões de market cap, pra se multiplicar várias vezes, é muito mais fácil de entrar capital que vai fazer isso. Agora, um Bitcoin hoje vale o quê? 700 bi de dólar. Sim. Pra passar a valer... 7 tri. Pra passar a valer 10 vezes mais, já tem que entrar muito mais dinheiro no mercado. Tem isso. Cara, eu não conheço, não sei se vocês conhecem, mas alguém que pegou isso desde o começo e manteve também. Eu não conheço, mas já veio gente aqui que falou que conhece. Mas não... Diretamente a gente não. Segurou. Diretamente não, exato. Segurou, assim. Legal. Uma pessoa que... Eu já vi nego que se arrependeu porque comprou uma pizza com Bitcoin. Tem o Pizza Day, né? Que ele comprou 2 pizzas por... Se não me engano, acho que eram 10 mil Bitcoins, alguma coisa assim. Você achou na vantagem pra caramba, hoje teria não sei quantos bilhões de dólares em Bitcoin.
Cara, eu acho Mas acho que esse Pizza Day foi um grande marco, porque foi a primeira vez que você conseguiu trocar realmente Bitcoin por alguma coisa. Você conseguiu fazer então passou tangibilizar, né? O Bitcoin passou a ter algum valor porque foi trocado por algo. Se não tivesse acontecido isso, acredito que em algum momento depois alguém ia trocar, mas mesmo o cara, deixando de ter bilhões, se ele segurasse até hoje, foi importante. Você sabe, Matheus e Renan, eu acho que eu acredito assim, eu acho que a gente só não pode ser extremista, cara. Tudo que é extremista é ruim. Outro dia, você abre as caixinhas de pergunta, outro dia um cara me falou, o cara chegou pra mim, eu juro pra vocês que ele falou, eu colei essa resposta e postei até depois lá pro pessoal ver. Mas o cara falou, olha, você fica com esse negócio de ações, foi alguma coisa assim, você vai ver que um dia o Bitcoin vai acabar com todas as suas empresas e só vai restar Bitcoin. Tipo assim, uma coisa alienada. Cara, aí você fala, mano, o que um cidadão desse tem na cabeça, cara? Porque eu falei assim, porra, a resposta que foi mais conveniente naquele momento foi falar assim, olha, reza pra que não acabe com as minhas empresas de energia, porque talvez você não tenha como minerar o Bitcoin pra ter mais Bitcoin ou pra poder trocar o Bitcoin. Eu nem sei se isso é muito certo o que eu falei. Não, mas quem aprova as transações são os mineradores. Eles usam da força computacional, que está diretamente ligada à energia, para poder aprovar as transações. Aí eu falei, no limite o que vai acontecer é que se tudo virar Bitcoin do jeito que você tá falando, dessa maneira fervorosa aí, cara, vão pagar meus dividendos em Bitcoin, vou começar a receber Bitcoin. Mas é assim, é uma viagem, cara. A galera chega numa viagem como se a gente demonizasse. E não é o caso, cara. Eu acho que você pode ter ação, Bitcoin, FII... A gente só não pode falar o que a gente não faz, cara. Então eu não vou falar pra você investir em Bitcoin se eu não invisto. Eu não vou falar pra você fazer, compra, sei lá, um fundo imobiliário de tijolo. Eu não tenho isso. Agora eu tenho ações, cara. E eu tenho desde 2004. É o que deu certo pra mim, é o que eu acredito totalmente que vai dar certo pra todas as pessoas que fizerem. Agora, tem aquele cara que talvez não confie tanto ou não estude tanto e fala, puta, eu preciso colocar alguma coisa. Como a minha irmã foi naquele começo, hoje ela não investe mais em fundos imobiliários, só investe em ação. Ela trocou depois. Trocou porque ela viu, ela fez, assim, no caso dela, ela fez as contas. Ela falou, puta, se eu tivesse investido em Banco do Brasil nessa época aqui, eu teria muito mais dividendo. Cara, ela pegou um recorte de tempo, talvez não seja nem muito justo isso, mas foi o que ela passou, foi o que ela vivenciou. Entendi. Então, quem é a gente pra chegar e falar, se tá certo ou tá errado? Eu falei o que eu faria se fosse ela, né? Uhum. Ela escolheu tomar um outro rumo em função da necessidade que ela tinha na época. Ela ia exonerar de um cargo, ela ia precisar daquele dinheiro, ela não tinha tanta segurança. Cara, não dá pra julgar, esse é o ponto, não dá pra você julgar, sabe? O que dá pra você fazer é entender. Cara, eu entendo porque as pessoas têm... Sei lá, na Venezuela eu teria... Acho que não teria talvez essa cabeça, teria Bitcoin. Acho que vai. O próprio Warren Buffett fala, não, que Bitcoin não vale a pena, que eu não investiria nesse negócio não, porque ele tá na maior economia do mundo, extremamente eficiente, fácil. E o dólar, por mais se desvalorize, acaba sendo muito menos do que outras moedas, né? Sim, então, tem razão, mas agora, pega um outro contexto, o cara que tá na Venezuela. Investir só em bolsa, talvez, né? Pois é difícil, cara. Pega o cara que tá na Argentina lá, desvalorizando pra caramba, tal, não sei o que, agora não, mas... Agora ainda que deu uma subida deu uma subida. Sim. Ainda assim, quem tinha empresa de energia lá, por exemplo, se deu muito bem. Energia, eu não entendo muito de Argentina, mas eu tenho um amigo que investe, por exemplo, em empresa de energia lá que se deu muito bem. Né? Não parou de pagar dividendo e tudo mais. Mas assim, são formas de proteção. Num governo, o nosso governo não é tão, sei lá, parâmetro, né? Mas, aliás, nenhum deles, tá? Nem pendendo direita, esquerda, claro que a gente é a favor de mercado o mais aberto possível. É que todo governo, no final das contas, quer ser maior. Então não importa qual governo que é. Exatamente. Assim, dependendo do contexto, sei lá, na Venezuela, porra, eu não sei se eu não teria Bitcoin pra caramba, não sei dizer, cara. Mas investiria fora também Também, Estados Unidos. Outras empresas, nos Estados Unidos, a gente não investe no exterior, mas o contexto, né? Qual é o contexto? Pô, o contexto do Fábio 2004 começou a investir em ação, começou a viver de dividendo em 2000 e tanto, tal, não sei o quê. Eu nem tenho como investir em outro lugar, assim, não me parece razoável.